Ediran Teixeira é supervisor do DIEESE e está aqui na cidade de Caicó ministrando palestra, né, para o Cine Saúde aqui na cidade de Caicó. Que importância tem trabalhar e discutir, debater essas temáticas sindicais aqui para a população do Seridó? Bom dia. Bom dia, é muito importante que a organização dos trabalhadores esteja qualificada e entender o mercado de trabalho, entender como se insere nesse processo produtivo, qual é o papel deles nessa questão da busca por direitos, por novas conquistas, e para isso eles precisam se organizar, precisam entender e saber qual o seu lugar de fala dentro desse processo, se qualificando, fazendo curso, entendendo o que é um orçamento, entendendo o que é uma negociação, entendendo como é que faz gestão sindical. E nesse ponto aqui, quais são os principais tópicos que você está levantando para a plateia? Ensinando como é que se faz o planejamento estratégico, ensinando o que é a gestão sindical, qual é o papel do dirigente sindical na organização dos trabalhadores e na gestão sindical, seja financeira, seja administrativa, seja jurídica ou política. Gerenciar um sindicato, uma movimentação sindical, é uma tarefa que exige, além de formação, exige também sabedoria e competência? Muita competência, porque diferentemente de uma empresa, um sindicato ele movimenta toda uma categoria econômica de trabalhadores que se organizam e através do sindicato buscam melhorar seus direitos, aumentar seus reajustes salariais. E se o sindicato, o dirigente, não tiver qualificado, não souber o que é um processo negocial, ele não vai conseguir, na meia negociação, levar a pauta dos trabalhadores, fazer com que ela seja atendida, explicar para o gestor qual a necessidade de recomposição salarial, qual a necessidade de melhorar a relação de trabalho, inclusive na questão moral, na questão de ética do trabalho, como aí você discutir qualidade do trabalho em relação ao assédio moral e sexual. Hoje em dia tem muitos problemas nessa relação trabalhista aí, sobretudo quando envolve sindicatos? Tem, sim. Os trabalhadores no dia a dia sempre tem problema na relação de trabalho, seja com gestores, seja com a sociedade em geral, principalmente o servidor público que atende ao público e se relaciona com seu chefe. Então, tem essas questões internas e externas e preciso que o sindicato leve essa pauta e reivindicação dos trabalhadores para que o gestor, no caso aqui o prefeito de Caicó, a gestão de Caicó, cuide das políticas públicas de recursos humanos para coibir certos problemas, para melhorar a relação de trabalho e ter aí um trabalho mais decente para o dia a dia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho do DIEESE, né? Como é que o DIEESE tem trabalhado nos últimos tempos aqui no país? O DIEESE existe desde 1955, esse ano faz 70 anos. É um órgão criado pelos trabalhadores, cujo tripé é pesquisa, assessoria e educação, em que a gente qualifica os trabalhadores, como eu já falei, para negociação, faz ele entender o comportamento do mundo do trabalho, explicando políticas públicas, explicando para ele como ele entender esse processo produtivo, seja ele no setor da indústria, do serviço, do comércio, e qualificando-os para a vida, para a luta do mundo sindical. Inclusive com dados concretos e muitas informações. A gente produz pesquisas, como a cesta básica, como pesquisa de emprego e desemprego, como análise de políticas públicas através de observatório, e aí faz o trabalhador se qualificar para que quando ele vá discutir com o patrão, seja ele prefeito, seja ele iniciativa privada, discuta de igual para igual e entenda todo o processo produtivo, entenda como é que ele se insere e a partir daí possa, na mesa de negociação, reivindicar melhorias para a categoria que ele representa. É importante que a população tome conhecimento do trabalho, das ações do DIEESE. É importante que a população entenda que o DIEESE é um órgão de assessoria dos trabalhadores, mas está a serviço à sociedade, que na medida que os trabalhadores têm mais ganho, têm melhores salários, a economia melhora, o consumo melhora e todo mundo ganha com isso. Qual a avaliação que o DIEESE faz hoje do trabalhador brasileiro, sobretudo das suas condições e principalmente das condições salariais? Nós passamos por um momento de melhora de condição salarial dos trabalhadores. 68% das categorias que negociam tiveram ganhos reais, significa que os trabalhadores estão voltando a se organizar. O DIEESE tem prestado assessoria para mais sindicatos e tem crescido muito os ganhos reais acima de 1% em relação à inflação, mostrando que os trabalhadores estão mais organizados, inclusive no setor público fazendo mais greve quando há intransigência dos patrões e sempre com apoio técnico de DIEESE, seja na mesa de negociação, seja na organização das lutas aqui cotidianas.
Recentemente nós tivemos aí travada a disputa, o debate sobre a escala de trabalho, né? Qual a opinião do DIEESE sobre esse assunto? Nós estamos atrasados no Brasil nessa discussão de jornada de trabalho, né? Muitos países do mundo já trabalham 5 dias, então a redução da escala de 6 por 1 para um trabalho mais decente, para ter mais descanso, para que reproduza as forças de trabalho, é um atendimento de uma demanda antiga dos trabalhadores. Isso remete à década de 80. Então, assim, há muito tempo os trabalhadores brigam por redução de jornada e agora o fim da escala 6 por 1 ela vai trazer, quando acontecer, mais descanso para os trabalhadores, mais tempo para lazer que eles precisam, e a tecnologia já ajuda com isso. Alguns processos produtivos já não necessitam tanto da presença do trabalhador, e é mais que justo que ele tenha mais tempo para descanso, para lazer, para reproduzir a força de trabalho e ter mais produtividade com isso. Mais descanso significa produção melhor? E aí, de alguma forma, colaborando com o trabalho da empresa? Mais descanso significa mais produção, o trabalhador mais descansado, mais apto a produzir no período que ele está disponível para o trabalho e também para reproduzir a força de trabalho. E também a empresa, o mercado como um todo vai ganhar. Isso pode haver uma melhoria na geração de mais empregos. Gerando mais empregos, isso não, o trabalhador trabalhando numa escala menor que 6 por 1 não quer dizer que não vá ter mais emprego. Tem mais espaço para emprego, a empresa pode contratar mais gente e com isso crescer, movimentar a economia, ter mais salários e com isso a empresa ganha muito na geração de mais lucro para ela.